O caminho espartano. Imagine uma sociedade onde força, disciplina e coragem governam acima de tudo. Bem-vindo ao mundo dos antigos espartanos. Nas terras acidentadas da Grécia Antiga, uma sociedade única prosperou, aquela que atribuía importância primordial à destreza física, disciplina e bravura. Essa era Esparta, uma cidade-estado conhecida por seu poder militar e pela firmeza estoica de seus cidadãos. O modo de vida espartano era de treinamento rigoroso e disciplina desde a infância. Os jovens eram ensinados a suportar dificuldades, abraçar o desconforto, buscar desafios. Eles eram moldados em guerreiros, sim, mas também em indivíduos de resiliência inabalável e tenacidade. A filosofia espartana não se tratava apenas de força física, mas também de fortaleza mental. Suas vidas não eram luxuosas, mas eram gratificantes, tinham propósito, tinham unidade, tinham resiliência, e essa resiliência, essa determinação, era o que os destacava. Através de sua vida de disciplina e dificuldades, os espartanos cultivaram um profundo senso de resiliência. Eles aprenderam a enfrentar a adversidade de frente, a superar a dor e o desconforto, a perseverar não importando as chances. Isso era o caminho espartano, um modo de vida que promovia força, coragem e um espírito indomável. E embora a cidade-estado de Esparta tenha desaparecido há muito tempo, sua filosofia, seu espírito, ainda ressoa nos dias de hoje. Em um mundo que frequentemente prioriza o conforto e a facilidade, o caminho espartano serve como um lembrete do valor da disciplina, da resiliência, da coragem. Ele nos lembra que a força não é apenas física, mas mental. Que disciplina não é apenas seguir regras, mas cultivar uma mentalidade. Que coragem não é apenas enfrentar perigo, mas confrontar nossos medos, nossas dúvidas, nossas inseguranças. O caminho espartano, embora possa parecer severo, não se trata de privação ou sofrimento. É sobre crescimento, sobre empurrar nossos limites, sobre buscar a excelência. É sobre entender que a verdadeira força, a verdadeira coragem, não vem de evitar desafios, mas de confrontá-los. E assim olhamos para os espartanos, não apenas como guerreiros antigos, mas como símbolos de resiliência, disciplina e coragem. Seu modo de vida, sua filosofia, servem como guia, como farol, em nossa própria jornada rumo ao crescimento pessoal e autoaperfeiçoamento. O caminho espartano, embora antigo, ainda possui lições valiosas para nós hoje. Regra espartana 1: Abraçando o desconforto. A primeira regra espartana a explorar é abraçar o desconforto. Essa regra formou a pedra angular do modo de vida espartano, uma filosofia que acreditava no poder da resistência e da resiliência. Os espartanos eram conhecidos por viverem vidas austeras, superando o desconforto para construir uma força interior tão formidável quanto sua destreza física. Eles acreditavam que ao abraçar voluntariamente o desconforto, alguém poderia cultivar uma resiliência que os serviria em todas as áreas da vida. Vamos traduzir essa regra espartana para o nosso contexto contemporâneo. Um exemplo prático seria o treinamento físico. Quando você adota uma rotina rigorosa de exercícios, todos os músculos do seu corpo podem protestar vigorosamente. O desconforto pode ser intenso, mas é por meio desse desconforto que a força e a resistência são construídas. A dor é temporária, mas os benefícios, aumento de resistência, melhor saúde, melhora das capacidades físicas, são duradouros. Outra forma de aplicar essa regra é indo além de suas zonas de conforto. Pode ser falar em público, aprender uma nova habilidade ou até mesmo defender suas crenças. Cada uma dessas situações pode trazer desconforto, mas é enfrentando esses desafios que crescemos e evoluímos. Abraçar o desconforto nessas situações não significa se jogar imprudentemente em situações perigosas. Pelo contrário, trata-se de reconhecer o desconforto como uma parte natural do crescimento e enfrentá-lo com coragem e determinação. A regra espartana de abraçar o desconforto também se aplica a desafios mentais e emocionais. Trata-se de enfrentar seus medos, suas inseguranças e suas dúvidas.
Trata-se de suportar o desconforto da incerteza ou do fracasso e usá-lo como um catalisador para construir resiliência. Trata-se de compreender que o desconforto não é algo a ser evitado, mas a ser enfrentado e superado. E assim, a primeira regra da filosofia espartana nos ensina a abraçar o desconforto, a superá-lo e a nos tornarmos mais fortes. É uma regra que nos encoraja a enfrentar desafios de frente, a suportar e a prevalecer. Lembre-se, o desconforto é temporário, mas a força adquirida é permanente. Regra espartana 2. Seja autossuficiente. Os espartanos acreditavam na autossuficiência, e você também deveria. É uma ética que definiu a sociedade espartana e que continua a ter imensa relevância em nosso mundo atual. Quando mergulhamos nos anais da história espartana, encontramos uma sociedade que dava grande importância à capacidade de se sustentar por si próprio. Ser espartano significava ser autossuficiente, ser capaz de enfrentar os desafios da vida de frente e sair vitorioso. No mundo espartano, a autossuficiência não era apenas um conceito abstrato. Era uma realidade prática, vivida. Os espartanos treinavam seus jovens em diversas habilidades, garantindo que cada indivíduo pudesse contribuir para a sociedade e, quando necessário, cuidar de si mesmo. Essa autossuficiência prática se estendia a todos os aspectos da vida, desde caça e agricultura até a fabricação de armas e construção de abrigos. Quando transplantamos essa ética espartana para o mundo moderno, ela ilumina um caminho para o empoderamento pessoal. Trata-se de assumir a responsabilidade por sua própria saúde, aprender a preparar suas próprias refeições, entender como gerenciar suas finanças, adquirir novas habilidades que possam torná-lo mais independente. Trata-se de conhecer suas forças, reconhecer suas fraquezas e se esforçar continuamente para se aprimorar. Mas não devemos esquecer que a autossuficiência não se limita ao físico ou ao material. Os espartanos entendiam que a força mental era um componente fundamental da autossuficiência. Eles sabiam que uma mente forte, capaz de resistir à adversidade e manter o foco, era tão importante quanto um corpo forte. Hoje, isso se traduz em construir resiliência, promover uma mentalidade de crescimento e cultivar a fortaleza mental para navegar pelos altos e baixos da vida. Em essência, a regra espartana da autossuficiência é um chamado à ação. É um desafio para dar um passo à frente, assumir o controle de sua vida, ser o mestre do seu próprio destino. Trata-se de mais do que apenas sobreviver. Trata-se de prosperar, de viver a vida em seus próprios termos, de abraçar o poder que vem da autossuficiência. Regra espartana 3. Valorize a comunidade. Apesar de seu foco na força individual, os espartanos também valorizavam sua comunidade. Pode parecer paradoxal, dada sua reputação de estoicismo e autossuficiência, mas a comunidade era a espinha dorsal da sociedade espartana. Era a cola que os mantinha unidos, um espírito coletivo que definia sua própria identidade. Os espartanos entendiam que uma comunidade é mais do que apenas uma coleção de indivíduos. É um organismo vivo, uma rede de partes interconectadas, cada uma contribuindo para o todo. Essa ética foi refletida em suas táticas militares, onde eles lutavam não como indivíduos, mas como uma única unidade, cada espartano protegendo o homem ao seu lado com seu escudo. Ninguém era deixado para lutar sozinho. Eles acreditavam no poder da união, na força de uma força coletiva. Essa ênfase espartana na comunidade e no trabalho em equipe não é apenas uma curiosidade histórica. Tem implicações profundas para nossas próprias vidas, em nossa era de hiperindividualismo e fragmentação social. Considere o ambiente de trabalho moderno, onde a colaboração e o trabalho em equipe podem levar a uma maior produtividade e inovação. Em um ambiente colaborativo, ideias são compartilhadas livremente, habilidades diversas são reunidas e todos contribuem para o objetivo comum. Não se trata de quem recebe o crédito, mas do que pode ser alcançado juntos. O valor da comunidade se estende além do ambiente de trabalho. Ele permeia todos os aspectos de nossas vidas. Relacionamentos de apoio, por exemplo, podem nos fornecer força emocional e resiliência.
Quando compartilhamos nossas alegrias e tristezas com os outros, quando estendemos uma mão amiga ou a recebemos em retorno, somos nutridos pelos laços da comunidade. A participação ativa nas comunidades locais também pode enriquecer nossas vidas. Ao fazer voluntariado, organizar eventos locais ou simplesmente ser um bom vizinho, podemos criar um senso de pertencimento e contribuir para o bem-estar de nossa comunidade. Os espartanos estavam em algo. Eles sabiam que uma comunidade não é apenas um lugar para viver, mas uma maneira de viver. Trata-se de pessoas se unindo, trabalhando juntas, cuidando umas das outras. Trata-se da força que vem da unidade, da resiliência que vem do apoio mútuo. Ao valorizar a comunidade, encontramos força em números e enriquecemos nossas próprias vidas. Incorporando as regras espartanas na vida moderna. Então, como podemos incorporar essas regras espartanas em nossas próprias vidas? Vamos começar recapitulando as 3 regras espartanas que discutimos. Primeiro, abraçar o desconforto. Os espartanos acreditavam que, ao enfrentar o desconforto, eles poderiam ficar mais fortes, tanto fisicamente quanto mentalmente. Como podemos aplicar isso em nossas vidas diárias? Talvez seja subindo as escadas em vez de usar o elevador, ou resistindo à tentação de apertar o botão soneca de manhã. Trata-se de escolher sair da zona de conforto, mesmo quando é mais fácil não fazer isso. Em seguida, temos que ser autossuficiente. Os espartanos valorizavam a independência e a capacidade de contar consigo mesmos. Em nossas vidas modernas, isso pode se traduzir em aprender a cozinhar em vez de pedir comida para a viagem, ou consertar uma torneira vazando em vez de chamar um encanador. Trata-se de desenvolver uma ampla gama de habilidades e assumir a responsabilidade por nossa própria vida. Por fim, valorizar a comunidade. Os espartanos entendiam a importância de trabalhar juntos e se apoiar mutuamente. Em nossas vidas, isso pode significar fazer trabalho voluntário em nossa comunidade local, ou simplesmente dedicar um tempo para ajudar um vizinho necessitado. Trata-se de reconhecer que todos estamos interconectados e que nossas ações podem ter um impacto profundo nas pessoas ao nosso redor. Ao incorporar essas regras espartanas em nossas vidas diárias, podemos esperar ver diversos benefícios potenciais. Maior resiliência, por exemplo, à medida que aprendemos a enfrentar o desconforto e a adversidade. Maior independência, à medida que aprendemos a confiar em nós mesmos e desenvolvemos uma ampla gama de habilidades. E um sentido mais forte de comunidade, à medida que aprendemos a valorizar o papel que desempenhamos na vida daqueles ao nosso redor. No final, trata-se de mais do que apenas adotar um conjunto de regras. Trata-se de adotar uma nova mentalidade, uma nova maneira de ver o mundo. À medida que percorremos a jornada da vida, vamos refletir sobre isso. Como nossas vidas podem mudar se escolhermos viver de acordo com as regras espartanas?